Vamos orar então. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, te damos graças aqui pela vida de cada um. Também agradecemos, Senhor, pela essa volta às aulas, agora essa reta final de seminário, de curso. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando o professor também, e abençoando agora também essa nossa primeira aula, para que tudo que venhamos a fazer seja para a sua honra e para a sua glória, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu já enviei para vocês, pelo Arthur, o nosso planejamento de aulas, né? Então, nós vamos trabalhar, como essa disciplina tem sido, eu herdei essa disciplina há 4 anos, e de lá para cá eu tenho seguido fielmente os ex-professores dessa disciplina que trabalhavam com seminários. Eu sei, estou careca de ouvir reclamações de que as pessoas pensam que perdem muito em ter que fazer seminários, perdem muito da qualidade da aula. Bom, isto é verdade até a página 2 ou até o segundo parágrafo. O dia que vocês forem estudar no sistema britânico, ou vocês forem para outro lugar da Europa, ou mesmo na América do Norte, para fazer a sua graduação e sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, você vai ver que os encontros em aulas expositivas, eles são mínimos. Na maior parte do tempo, nós lidamos com pesquisa, com literatura, com consulta às fontes, com produção de papers, com produção de seminários, e assim existe sim a orientação, existem os momentos de aulas que são tidas ou havidas como expositivas ou síncronas, depende do nome, cada época existe uma moda e cada moda traz lá a sua maneira de querer fazer se entender. Mas eu, por exemplo, quando fiz meu mestrado, eu tinha 2 aulas apenas na semana das disciplinas daquele período. Os outros 3 dias eram passados na biblioteca, com pesquisa, com produção de textos, com produção de relatórios, com produção de seminários, com efetiva apresentação de seminários. E assim, os meus colegas que têm ido estudar fora, fazendo o seu doutorado e seu mestrado, dizem que cada vez mais, é cada vez mesmo desse jeito que eu estou dizendo. Aqui, nesta aula remota, bem macarrônica, bem tupiniquim, como nós estamos fazendo, que nem um tempo não é muito longo nós temos, porque cai logo esse troço aí, o fato é que nós temos que aproveitar, né, cada circunstância, cada momento, dar o melhor de nós, esperar que a graça nos ajude, e com o passar do tempo também, a nossa decisão de sermos cada vez mais sujeitos da nossa própria formação, faz com que nós depois venhamos a dar a continuidade, aprofundar e lucrar com as poucas coisas que nós ainda temos que fazer. Então vamos aqui ao nosso planejamento de aula. Se você tem aí o seu papelzinho aí, ou na sua tela, hoje eu vou falar rapidamente sobre a definição e pedir uma pesquisa sobre o conceito sociológico de seitas. Eu já enviei 3 textos para o Arthur, deve ter compartilhado com vocês. Neles, a partir deles, já é um ponto de fuga para vocês trabalharem com esse conceito de seita, de denominações. Entregar essa pesquisa no dia 5/8. Aí, no dia 5/8, eu vou apresentar o catolicismo romano, vou falar do catolicismo. Aliás, eu posso falar ex cathedra magistris, todo mundo sabe disso. Vou falar um pouco do catolicismo romano, da sua evolução histórica, da consolidação do substantivo romano, que para a igreja não é um adjetivo. Ser romano não é adjetivo, ser romano é substantivo. A gente vai ver do que se trata a substantivação do termo em termos teológicos, históricos. Depois, a partir do dia 12, né, temos a Igreja Ortodoxa, que eu pretendo falar dela também, e deve ser entregue, e vou entregar um questionário para vocês trazerem na próxima aula. Aí sim, a partir do dia 26, nós começamos, no dia 18, já começamos com seminários. Então, vocês devem se organizar em grupos, aí, eu não sei, grupos, duplas, cada classe, cada turma tem a sua dinâmica. Então, a partir do dia 19, a Igreja Luterana, depois a Igreja Anglicana, a Igreja Batista e Metodista, a Igreja Assembleia de Deus Quadrangular. Depois teremos uma aula assíncrona aqui para vocês irem ultimando a sua resenha do livro do Greg Edson sobre a Igreja Católica.
depois Congregação Cristã, Igrejas Neopentecostais, a entrega dia 28/10, a entrega da resenha, o seminário sobre os mormons, o mormonismo e testemunhos de Jeová, depois religiões orientais, o seminário sobre a nova era, sobre o islamismo, e encerramos as aulas dia 18 de novembro, sem exame, sem prova, vou me dar por satisfeito pelas apresentações, né, dos trabalhos. Em cada apresentação, vocês devem produzir um grupo de slides, um tanto de slides, e devem compartilhar comigo, né, através destes, né, da bibliografia consultada, que deve constar no slide, aí eu vou proferir a média. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Fale. Bom dia. Quem está falando? Oswaldo. Oswaldo. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Tá bom. Bem, também. Professor, na ementa, o senhor colocou o livro O Mistério Católico, e nesse planejamento o livro do Greg. O senhor pode tentar os dois? Isso quer dizer, não, só esse daqui. Além do Mistério Católico, está muito batido, e tem 312.748 resenhas por aí no seminário, de todas as turmas, e eu já peguei umas 5, 6 vezes, tira a capa, contra a capa, e põe a capa e o nome, e aí depois eu leio tudo de novo. Aquela ementa que vocês receberam, aquele outro documento lá, deve constar daquele jeito que está lá, e isso acontece em quase todos os cursos, porque se você for requerer alguma coisa dentro da IPB, no sentido de aprofundar a sua vida acadêmica, né, aquele espelho é importante, né? Embora para nós, professores, seja difícil lidar com aquilo, não faz justiça a um curso de teologia nem sempre, mas é o que a Jurete pede, aquilo que o Andrew Jumper vai pedir e tudo mais. Então, a gente tem aquilo para assegurar, digamos assim, o seu futuro acadêmico dentro da IPB, e os professores trabalham, né, com aquele conteúdo, mas diversamente, e enriquecendo ou trazendo novos conteúdos para a aula, ok? Então, vale aquilo lá para constar lá na ficha de vocês. Mas o trabalho eu quero esse do Greg Ellison, que é um livro mais interessante, mais denso, e tem mais a ver com o propósito geral da disciplina. Ok, obrigado, professor. Mais alguém? Professor. Quem? Michel? Isso, professor. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. A minha dúvida é sobre a forma de entrega. O senhor quer capa, sem capa? Como é que o senhor quer que a gente proceda? Não, olha, não precisa. Colocando o seu nome, porque vai ser tudo eletrônico mesmo, né? Coloca o seu nome lá, faz o corpo do trabalho e manda pelo WhatsApp para mim ou por e-mail, tanto faz. Fica livre. Tá, okay. Eu sei que os alunos reclamaram pedindo para padronizar no Classroom e papapá, mas eu odeio o Classroom, vai ser assim mesmo, do jeito que vai ser. Então, vocês mandam ou pro meu e-mail, mandam no WhatsApp, eu recebo. Não precisa fazer capa, contracapa, sumários, as coisas não. Basta que você faça a resenha, o corpo daquele jeitinho lá, né? Dando uma mínima biografia do sujeito, a sua titulação, e aí capítulo por capítulo fazendo aquelas 2, 3 linhas de condensação, depois fazendo a sua crítica ao livro e termina a entrega. Para mim é o suficiente. Tá ok, professor, obrigado. Para mim importa mais que você leia o livro do que faça a resenha necessariamente, mas eu preciso da resenha para poder dar nota. Tá ok. Obrigado. Mais alguém? Professor, o seminário aí, na unidade 6, na 7, vai falar sobre a Igreja Assembleia de Deus, e na 8, a Igreja Quadrangular. Isso. Quem pegar faz os dois? Quem falar do dia 10 do 9, fala Assembleia de Deus e Quadrangular. Fala as duas coisas. Ok, era isso a dúvida. Quem pegar o mormonismo vai falar dos mormons e vai falar da Testemunha de Jeová. Onde tiver 2 batistas, fala de batistas e metodistas, né? A separação ideal seria metodistas e anglicanos e metodistas, batistas, mas o problema é que no arco do tempo, os batistas vêm depois, né, do anglicanismo como organização eclesiástica, então fica assim. Mais alguém? Não? Então vamos para as preliminares. Rápidas e concisas definições. Não é fácil lidar com o tema seita, com o conceito seita, porque para o outro a seita sou eu. Você já parou para pensar nisso?
que os católicos olham para nós como seitas, mas outros evangélicos também olham para nós como seitas. A Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, olha para o presbiterianismo e enxerga em nós uma seita. E muitos outros cristãos, ou do movimento dentro do cristianismo, vai olhar para nós como seitas. Como seita. Às vezes, a nomenclatura seita pode ser um pejorativo e, às vezes, pode ser apenas uma identificação religiosa e sociológica dentro de um mesmo corpo. Por exemplo, nos 30 primeiros anos do cristianismo, ele foi entendido como uma seita judaica, uma seita dentro do judaísmo, tanto quanto eram os essênios, os fariseus, os saduceus e outros mais que, porventura, haviam surgido antes ou depois do próprio cristianismo. Então, nem sempre a nomenclatura e o termo seita será usado no sentido pejorativo e no sentido, digamos assim, de diminuir ou desqualificar um conjunto de crenças. Entretanto, para o nosso trabalho, existe um conjunto de ideias que fazem com que nós devemos nos agarrar a elas. O primeiro delas é a própria noção etimológica da palavra. Seita significa cortado, separado de um corpo. Significa um grupo ou um núcleo de pessoas ou uma coletividade que separa-se do grupo chamado maior ou majoritário ou ortodoxo para viver verdades muito particulares. E aqui vem o segundo aspecto. No primeiro momento, é um grupo que se separa do grupo maior, ele já se separa ideologicamente, escolhendo e particularizando um grupo de crenças ou de profissão de fé que, conquanto não negue, em essência, o que o grupo majoritário crê, mas ele simplesmente descarta como essencial para si aquele outro conjunto maior do bojo doutrinário ou confessional. Escolhe para si doutrinas e verdades que lhe parecem mais específicas, mais essenciais e que têm para si o terceiro passo. Além de se separarem com um grupo de verdades ou doutrinas, eles se julgam os verdadeiros ou os mais corretos intérpretes daquela verdade. Esse é um aspecto muito importante das seitas, né? Eles são os únicos que interpretam corretamente aquela verdade que é crida também no grupo maior e por outros ao seu derredor, mas eles são os únicos que detêm a interpretação chamada autêntica ou verdadeira. Quarto aspecto do sectarismo: geralmente eles radicalizam aquilo que eles creem, né? E essa radicalização importará, entre outras coisas, de dar ao outro que interpreta diferentemente a pecha, não só digamos, de não ter uma interpretação autêntica, como também de heresia. A radicalização passa por esta heresia que vai levar ao quinto passo, que é o exclusivismo. Toda seita, a maioria delas, aquelas que são consagradamente seitas, do ponto de vista teológico, sociológico, histórico, hão de reivindicar para si o exclusivismo, ou seja, somente eles têm acesso àquelas verdades arcanas que levam à salvação. Então, só eles são salvos por direito. Se houver salvação para os outros, será uma salvação incidental da graça. Mas só eles têm direito e acesso à salvação. Um sexto elemento que envolve a seita é o personalismo dos seus líderes. Significa dizer que ele é alguém especial, que tem uma mensagem ou uma revelação especial, que só ele teve acesso àquilo do seu relacionamento com Deus, e só ele tem a palavra autoritativa sobre os demais. Ou seja, mesmo que no grupo da seita existem outros homens preparados, outras mulheres preparadas,
pessoas que sejam capacitadas, até mais intelectual ou teologicamente do que o líder, ele terá a palavra final sobre todas as demais opiniões. E ele será, então, digamos assim, o padrão pelo qual todos os demais deverão se orientar. Toda seita é ego-referente, toda seita é personalmente referente, ou seja, tem alguém referente. Se vocês prestarem atenção, vamos pegar 3 seitas clássicas do Brasil. A primeira delas, a do Valdomiro Santiago. Se você prestar atenção, os demais obreiros daquela igreja se vestem ridiculamente parecido como ele se veste, com aqueles conjuntinhos que tem que matar o alfaiate que faz os ternos dele, né, que faz as roupas que ele veste. Talvez seja a pior das heresias dele, seja como ele se veste. Né? Mas os trejeitos, né, até o problema nasal, da respiração dele, que ele faz, os outros também copiam os maneirismos de voz, copiam a intensidade, o jogo de palavras, trabalham com o mesmo imaginário religioso, mas tem uma coisa, embora ele tenha muitos outros bispos ali que vão ler a Bíblia e interpretar, toda a interpretação está sujeita à qualificação, à revisão e à chancela do Valdomiro. Ele tem a primeira palavra e a última palavra. A palavra do meio é a Bíblia. Mas ele vai dizer o que a Bíblia pode ensinar e ele vai falar o que é certo ser ensinado da Bíblia. Ele tem a palavra final. O Valdomiro Santiago, ele tem um poder magisterial que o Papa não tem. Embora o Papa rogue para si a infalibilidade, e a infalibilidade está ligada a pronunciamentos ex-cátedra, nos últimos 400 anos, só 2 vezes um Papa falou ex-cátedra magistra. E essas 2 vezes quem falou foi João Paulo II. Uma delas foi quanto à ordenação de mulheres. Jamais haverá ordenação de mulheres na Igreja Católica para o sacerdócio e para o episcopado, enquanto a Igreja Católica preservar o dogma da infalibilidade papal. Porque o Papa, quando falou isso, falou ex-cátedra magistra, então é irreformável. Houve todo um movimento agora no Vaticano, não sei se vocês viram, para tentar validar a ordenação de mulheres. E o Francisco disse que ele não podia fazer nada, porque João Paulo II havia fechado as portas e escorado com o pé. Né? Quando ele disse isso. Aí a outra coisa sobre ex-cátedra magistra que ele disse, não interessa aqui, tem a ver com o colégio episcopal. Mas seja como for, o Valdomiro tem um poder que é impressionante, né? Sobre todos na igreja. E esse é o carisma do personalismo próprio de uma seita. O outro é o Edir Macedo. Não importa as acusações contra o Edir Macedo. O Edir Macedo é o famoso pastor Teflon. Nada gruda nele. Nada pega nele. Você pode falar que ele rouba, que ele engana, que ele trafica, que ele explora, que ele tem... Pode falar o que quiser. Que lava dinheiro pela TV Record, que compra diamantes na África do Sul, que trafica pessoas na África Central. Você pode dizer o que for do Edir Macedo. Nada pega nele, porque ele já construiu para si uma aura, né, em torno dele, um carisma, um personalismo que não existe a Igreja Universal do Reino de Deus. Existe o Edir Macedo. Igreja Universal é o outro nome dele, é o apelido dele. Ele é maior do que a seita. Ele é maior do que a denominação. E quem não concorda com ele, jamais poderá fazer oposição dentro do corpo. Quem não concorda com ele tem que fazer como o Valdomiro Santiago. Tem que sair e construir alguma coisa ao lado. Porque na seita não existem 2 gigantes, 2 líderes, 2 cabeças, 2 visões, 2 pensamentos. Existe um discurso que é monocrático, pertence ao líder. Então isso fica muito claro na Igreja Universal. E o terceiro deles, que nós conhecemos, esse é mais brando, mas não quer dizer que ele seja menos virulento. É o R.R. Soares.
Só que o R.R. Soares tem uma outra áurea. Ele é o missionário de Deus para este tempo e para este mundo. Para o agora. Então ele veste a capa daquele que foi enviado para trazer bênção, para curar, para libertar os homens e tudo mais. E não adianta, né, você ter qualquer discurso contra ele para os que o seguem, porque ele é alguém, assim, está muito perto da Trindade. Se o Espírito Santo der bobeira, ele tira a metade de bronze do Espírito Santo e ele entra no lugar dele por pontos. Ele manda rever a coisa. É impressionante como esse personalismo exclusivista dos líderes, né, é um cômputo muito importante para as seitas. Sétimo ponto da maioria das seitas, né, eles não têm nenhum real interesse pela liberdade de expressão de consciência das pessoas. Ninguém é livre numa seita. Todos fazem um pacto, né, de que tudo que for dito, vivido, orado, celebrado, ensinado ali, é como se fosse um patrimônio conjunto. Ninguém é livre para dizer que tem algum pensamento, alguma coisa diferente. Agora, chegamos num tempo, no século XXI, que existe uma bifurcação em relação ao mundo. As seitas clássicas, elas se separam completamente do mundo e elas, pura e simplesmente, elas abrem mão de qualquer relação ou compromisso com o mundo, na economia, na política, nas artes e em qualquer outra área de interesse humano. Já as seitas surgidas do neopentecostalismo têm muita sede de poder midiático, sede de influência e poder político e gosta de ostentar poder financeiro. Então, nós vivemos um tempo que existe este corte diferente das seitas. Então, esses 6, 7 aspectos, né, começando lá, como eu disse, de um grupo que se separa, de doutrinas que são colocadas mais particulares, a interpretação exclusiva delas, a exclusividade da salvação, os líderes carismáticos e assim por diante, isso compõe um grupo, né, que nós podemos delimitar como sendo sectário. Mas não quer dizer que denominações como a Igreja Presbiteriana do Brasil não seja tentada, vez ou outra, a achar que os únicos que sabem ler a Bíblia somos nós. Os únicos que sabem como chegar ao céu somos nós. E as únicas doutrinas que são válidas e que prestam são as nossas. Vocês não notaram como os nossos doutores são quase onipresentes nas mídias sociais? Só é um grupo pequenininho que fala por nós? De cada 10 congressos que tem, 11 têm os mesmos preletores sempre. E o que é pior, estão sempre dizendo as mesmas coisas há mais de 20 anos. E do mesmo jeito. Sem falar quando nós reivindicamos, nós acusamos os outros, né, de serem menos cristãos do que nós, porque eles creem em doutrinas, digamos, quase que secundárias, quase que marginais. Né? Agora, vamos passar para a definição do que é uma denominação. O que seriam as denominações. Quanto tempo eu tenho aí, Arthur? 10 minutos? 5 minutos eu falo que é uma denominação. Dá tempo de te contar uma piada. Bom, as denominações, classicamente falando, elas são produto do protestantismo. Por mais que você queira comparar as famílias das congregações e ordens religiosas dentro da Igreja Católica, franciscanos, beneditinos, dominicanos, e pensar naquilo como denominações, é como se você estivesse comparando o triângulo com o amarelo. Não existe ponto de contato que permita qualquer comparação. São coisas completamente diferentes, porque dominicanos, franciscanos, beneditinos e qualquer outra ordem religiosa,
eles creem em substância e em ênfase nas mesmas coisas, têm o mesmo governo central, aspiram a proteger as mesmas doutrinas e têm a mesma visão de mundo, de salvação, de Deus e assim por diante. Já as denominações, elas surgem numa imagem que André Billier, ele cravou muito bem. O protestantismo pegou o espelho da igreja e deu uma pedrada no espelho da igreja. O espelho não quebrou, mas trincou muito. E reflete a mesma imagem, só que agora de maneiras diferentes, fragmentadas, reduzidas, entrecortadas, mas era a mesma imagem que se via inteiramente antes, agora se vê com o problema das trincaduras que formam quase que uma imagem diferente, mas em essência é a mesma imagem. Nós podemos situar esse movimento próprio das denominações já com Martinho Lutero, e o que aconteceu com a reforma luterana ali na Alemanha. Porque muitos partidos de vários palatinatos e muitos interesses difusos fizeram que a mesma reforma, com o mesmo líder, propondo as mesmas ideias, tivessem plataformas políticas e lideranças diferentes. O mesmo vai acontecer com Ulrich Zwingli, lá na Suíça, no cantão alemão da Suíça. O mesmo vai acontecer com os reformados ali na Suíça, no cantão francês, em Genebra, em Berna, em Lausanne, Martin Bucer, Colampadius, quem mais? Guilherme Farel, Teodoro de Beza, o próprio Calvino, tinham plataformas políticas diferentes, possuíam sistemas de governança da igreja diferentes, conquanto possuíam a mesma doutrina, o mesmo ensino, a mesma cosmovisão, a mesma caminhada para o reino, mas lideranças e políticas distintas. Mas isso se recrudesce e aparece mais fortemente durante o tempo dos puritanos. Oliver Cromwell e os demais, né, verdadeiramente, para fazerem frente ao totalitarismo da igreja anglicana e o seu respaldo pela monarquia, criaram verdadeiros partidos religiosos. Então, os puritanos se entendiam menos como igreja e mais como partidos religiosos, mas partidos religiosos que tinham uma plataforma política muito definida, que era o desejo da república ou da comunidade sem a figura do monarca. E, evidentemente, que o monarca era muito forte porque usava a igreja anglicana como instrumento, né, de dominação e instrumento político. E os puritanos se colocam numa espécie de oposição política e vão usar o mesmo veneno, ou seja, uma paridade de armas, vão se constituir em conventículos, comunidades, igrejas, que mais tarde evoluíram para denominações religiosas. Então, quais são os aspectos mais interessantes das denominações religiosas? Então, vamos pegar uma denominação reformada. Tem doutrina em comum, as interpretações são ligeiramente diferentes, mas nunca em coisas essenciais, apenas em coisas que podem ser deixadas à luz da natureza e da razão, como governança, duração de culto, estilo de nomenclatura, como se vai organizar hierarquicamente, territorialmente, localmente, nacionalmente, são coisas que não determinam absolutamente a identidade, né, da fé, mas estão a serviço da mesma, e se não são moralmente neutras, também não tem nenhum tipo de problematização para a fé em si. Então, tem um patrimônio, um depósito fidei comum, tem um patrimônio doutrinário, teológico comum, mas se organizam a partir de plataformas políticas e de interesses políticos ligeiramente diferentes.
Segunda coisa importante é justamente que as denominações, elas possuem filosofias ministeriais que lhe proporcionam para si colocar metas e objetivos que podem divergir entre si, mas que nunca conflitam entre si, né? Tem denominações que são mais missionárias, tem denominações que são menos missionárias, tem denominações que valorizam mais o laicato, tem denominações que valorizam menos o laicato, tem denominações que colocam mais incidência e força no conjunto plural de presbíteros, tem denominações que não creem no conjunto, não acham bom conjunto plural de presbíteros e preferem colocar sobre a assembleia a palavra de governança última, como os congregacionais e boa parte dos batistas. Então, são plataformas políticas e de governanças que diferem sem, de maneira nenhuma, comprometer o padrão doutrinal. Terceira coisa importante, né? Há sempre uma governança que é colegiada. Na maioria das denominações, mesmo naquelas que são episcopais, a governança será sempre colegiada e não dependerá do personalismo ou do exclusivismo de um líder. Isso é muito importante, né? Saber que as decisões são tomadas sempre colegiadamente, o que significa dizer, no caso de presbiterianos, que as nossas decisões são sempre conciliares, ou seja, é um grupo de pessoas, né, que se arvoram, que se traduzem num número maior de intenções, que vence o grupo minoritário. Mas, olha que coisa interessante nas denominações. O grupo majoritário não busca esmagar e sufocar o grupo minoritário. O grupo majoritário, uma vez que ele vence, ele tem o dever de proteger e assegurar ao grupo minoritário o direito de divergir, o direito de não concordar e o direito de continuar coexistindo dentro do grupo. Nós reclamamos da não homogeneidade da igreja presbiteriana, mas é uma bênção a não homogeneidade. Às vezes se pensa que é preciso uma uniformidade, né? Agora vamos todo mundo ser como a Chácara Primavera. Não, vamos ser todo mundo ser como os neopolitanos. Não, vamos todo mundo usar toga e estola. Não, vamos todo mundo usar camisa floral como do Jeremias Pereira. Não, absolutamente, né? A denominação, ela abre espaço suficiente para que as peculiaridades locais, quando não comprometem os essenciais da fé e o patrimônio doutrinário, coexista pacificamente. É bom que vocês saibam que toda denominação madura, ela tem por bem-vinda a diversidade. A nossa unidade está na diversidade. A nossa unidade não está na unicidade. Todos sermos igualmente iguais em todas as coisas. Isso não é próprio de uma denominação sadia, né? Então, a maioria vai assegurar que a minoria possa divergir sem ser perseguida, possa emitir a sua opinião sem ser desmerecida e possa continuar existindo sem sofrer nenhum tipo de opressão, sem ser oprimida. E isso é uma das grandes bênçãos do governo colegiado. Quarto aspecto importante de uma denominação: a alternância de poder. Ainda que possa demorar a alternância de um poder, porque alguém que serve bem talvez mereça mesmo servir por muito tempo, não quer dizer que nas denominações existam cargos vitalícios, como acontece em algumas seitas e em algumas denominações, inclusive. Como diria o Magri, um ministro lá do governo Collor, ou Sarney, se eu não me engano, do trabalho, alguns líderes são imexíveis. Não se mexe com eles, né? Ele inventou esse neologismo. Ainda bem que a Academia Brasileira de Letras não entrou nessa. Mas ele dizia algumas coisas imexíveis no governo.
Não, os nossos líderes não são imexíveis, né? Eles podem ficar um certo tempo à frente servindo, mas a alternância de poder é uma das marcas distintivas de uma denominação sadia, né? E o último aspecto importante de uma denominação é que ela sempre, com autonomia, vai interagir com as forças, os poderes e as instituições deste mundo para o progresso da sociedade, para o bem da humanidade e para a vindicação da justiça. As denominações, geralmente, elas são cooperadoras, sem se intrometer nos negócios do Estado, sem fazer política partidária, sem render-se ou vender-se ao poder instituído, ela sempre cooperará para o progresso e para o bem. Então, seitas e denominações, se colocadas frente a frente, elas vão se distinguir nos seus essenciais, como a lua e o sol, as trevas e o meio-dia se distinguem, né? E esses aspectos que eu coloquei são todos eles formais e exteriores, mas são todos verdadeiros e são todos referentes para que a gente distinga. Agora, uma pergunta deve ser feita com sinceridade aos nossos corações. E nós, como denominação e como igreja, às vezes temos um comportamento sectário? O que vocês acham? Não precisa responder, só pensa. Nós temos um comportamento sectário, meio exclusivista, né? Meio pedante, né? Uma vez eu fui numa reunião, faz muito tempo, uma reunião de sínodo, e quando o sujeito que estava presidindo a reunião, é uma reunião de sínodos, eram vários sínodos reunidos. Quando o sujeito pegou o microfone, ele começou a seguinte afirmação: estamos nós aqui reunidos, a nata do protestantismo brasileiro. E falou. Na primeira oportunidade que eu pude levantar para ir embora, eu fui. Porque eu me senti inadequado para o local. Vim embora eu e os dois que estavam me acompanhando. Como alguém fala uma coisa dessa? Estamos nós aqui reunidos, a nata do protestantismo brasileiro. Bom, depende. Eu, como não gosto de nata, geralmente jogo a nata fora. Então, se fosse essa explicação, seria subjetiva, né? Mas é um pouco presunçoso, tudo isso. Então, amados, nosso trabalho aqui nesse semestre é trabalhar com as seitas e com as denominações, classificar uma e classificar a outra, avaliar ambas do ponto de vista da teologia reformada e, ao mesmo tempo, emitir o nosso parecer como pastoralmente vamos trabalhar, conviver ou refutar, se assim for necessário, né, os seus erros, as suas ações e assim por diante. O que eles creem, mas o fato é sempre com cuidado de não nos colocar como juízes da seara alheia e pronto, né? Mas nunca descaridosamente. A verdade não admite a descaridade. A verdade supõe sempre, ao tratar dos limites, erros e comprometimento dos outros, em amor, na esperança de que o nosso argumento demova-os de onde eles estão, para que, voltando ao bom senso, né, se rendam a Cristo mais plenamente. Não para sermos como Torquemada e os seus, colocando fogo e acendendo fogueira para queimar tudo e todos à nossa frente. Tá bom? Semana que vem, então, vocês entreguem para mim a pesquisa sociológica do conceito sociológico de seitas. Eu dei 3 textos que podem ajudar vocês, quem sabe, a pensar um pouco sobre isso. Aí nós conversamos um pouco sobre e eu apresento o catolicismo romano para vocês. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que já passou a oportunidade, mas eu queria tirar uma dúvida com relação à resenha, pode ser? Pode ser. A resenha, porque a gente sempre fica com dúvida o modelo de resenha que o professor espera, né, quando ele pede, porque são modelos diferentes que a gente recebe aqui.
é o que a gente quer exigido de nós. Como é que o senhor espera que seja essa resenha? Se é um resumo de capítulo por capítulo e no final uma avaliação, ou um resumo geral, alguma coisa nesse sentido assim mais geral? Não, isso a primeira que você disse, introduz com uma bibliografia, uma rápida biografia do autor, né? E aí faço uma introdução ao livro, comentário para o capítulo, contextualiza a publicação no Brasil, né? Casa editora, publicação, contextualiza do que se trata a obra, depois comenta capítulo por capítulo, né? E no final faço uma avaliação sua do livro, né? E assim por diante. Muito Vai bem. cair. Beleza? Deus abençoe, irmãos. Se cuidem. Cuidado com o frio. Gripe também mata, hein? Fique esperto. Valeu, galera. Valeu, professor. Valeu. Valeu, gente.